Quem você seria se ninguém estivesse olhando? O que você compraria? Quais hobbies você teria? Como que você se comportaria caso não houvesse ninguém te olhando? Teoricamente, eu sou uma pessoa que nunca liguei para a opinião alheia, mas lá no fundo eu sei que, como ser humano, a maioria de nós se importa sim com aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros enxergam e qual a mensagem que a gente está passando. E eu não sou ingênua de pensar que às vezes isso, na sociedade que a gente vive agora, às vezes se torna assim importante. Seja num trabalho, seja numa entrevista de emprego, dependendo do ambiente com quem você estiver, você vai desejar passar uma mensagem. E aí é claro que a nossa autoimagem, o jeito que a gente se comporta, vai interferir sim na forma que a pessoa ela vai te enxergar. Mas, e no tempo em que a gente deve seguir o nosso caminho, seguir as nossas escolhas? Ainda assim, será que nós estamos nos pautando pela opinião alheia ou pelo menos tentando agradar, independente se a pessoa está opinando ou não, mas tentando agradar e tentando mostrar uma imagem que vai agradar ao outro? Por muito tempo, por exemplo, eu me achava que eu precisava ser uma pessoa boazinha, sem falar não, sem revidar, sempre baixando a cabeça, sempre acatando as coisas, até perceber que não, mas olha, demorou para perceber isso. Mais recentemente eu comecei a pensar sobre outras coisas, sobre o meu dia a dia, coisas que eu faço, hobbies que eu tenho ou que eu deixei de ter, coisas que eu deixei de fazer ou comecei a fazer, e depois eu comecei a pensar que eram coisas que eu comecei a mudar por conta de outras pessoas. E não, ninguém me pediu para fazer essas mudanças, apesar de que eu sei que na vida de muitas pessoas isso acontece, mas não foi o meu caso. Mas de algum modo a minha mente, o meu ego, ele entendeu que eu precisava seguir um personagem para agradar as outras pessoas. Se você enxerga a vida como eu, você vai imaginar que sim, nós estamos aqui nessa vida interpretando mesmo um personagem, é normal. Mas esse personagem, ele deve buscar, se a gente quer mesmo, né, apreciar a felicidade plena, a alegria de viver, esse personagem, ele deve estar condizente com o nosso verdadeiro eu. E isso não é tão difícil assim, a gente que costuma complicar mesmo. Então, que tal pararmos de olhar para aquilo que o outro espera de nós e começarmos a ouvir a nossa intuição, a ouvir o nosso verdadeiro eu, ouvir o que a gente está dizendo, o nosso corpo fala. Muitas vezes você está fazendo coisas que você não quer e o seu corpo está ali falando com o que você não está percebendo. Então, que nós possamos começar a ouvir, ouvir aquilo que a gente está, a mensagem que a gente está passando para nós mesmos e não para o outro. E assim mudar de rota, e assim buscar fazer coisas que a gente quer de verdade. Eu sei que nem todo momento isso é possível, mas tenha certeza, a maioria do tempo isso é possível sim. A gente que costuma complicar colocando os outros no meio, achando que a gente tem que fazer para os outros, que a gente possa começar a fazer por nós. Eu não vejo nenhum problema em ter vaidade, eu sou vaidosa, gosto de me arrumar, tenho o meu estilo, mas me peguei recentemente querendo fazer uma mudança no corpo, mas ainda bem que eu não fiz rapidamente, porque eu pensei muito. E não, teoricamente eu não queria agradar ninguém, mas eu acho que de tanto ver pessoas fazendo isso, eu senti vontade de fazer também por alguma influência externa das pessoas que eu vi fazendo. E olha que eu acho que eu não sou influenciável, mas a nossa mente ela tende a ir por esses caminhos. Ainda bem que eu mudei de ideia. Possa ser que lá na frente eu queira fazer de novo e quem sabe eu faça, não tem problema. Mas que eu faça seguindo a minha verdade e não seguindo influências pura e simplesmente por achar que aquilo é legal e eu devo fazer também. A gente não deve nada, a gente só deve fazer aquilo que o nosso coração pedir. Até o próximo vídeo.